abusivas. E, obviamente, ofertas e publicidades, tanto as enganosas quanto as abusivas, constituem práticas abusivas. Se vocês abrirem o Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 30, vocês verão que aquela proteção difusa que é dada para todas as pessoas que são equiparadas a consumidores pela simples exposição de às práticas comerciais de fornecedores de produtos e serviços no mercado, é uma proteção extremamente ampla, tanto no sentido de prevenção de danos, como no sentido de reparação de danos. E, por outro lado, tanto no sentido de proteção a quem efetivamente é um consumidor que adquiriu um produto ou um serviço, como no sentido de proteção a qualquer um de nós, mesmo que nós não tenhamos visto de forma refletida determinado anúncio publicitário ou determinada oferta, mas pelo simples fato de que estamos expostos a essas ofertas, a esses anúncios e às práticas que vamos comentar no artigo 39. Bem, quando nós conversamos sobre práticas abusivas, nós precisamos ter em mente uma figura do direito que não é a figura diretamente utilizada no Código de Defesa do Consumidor, mas é a que justifica historicamente toda a construção da ideia de abusividade. Eu me refiro à figura do abuso de direito. O abuso de direito, ele existe já na doutrina desde o século XIX. O abuso de direito é uma das teorias intermediárias que foram criadas pela doutrina francesa do final do século XIX, numa espécie de revival da ideia de abuso de direito que existia no direito romano. Mas para quê? Para driblar o problema da prova da culpa. Para a gente entender um pouquinho melhor a matéria, a gente tem que sempre ter em mente que no Código de Defesa do Consumidor, o nosso mantra é o mantra da responsabilidade objetiva. E esse mantra da responsabilidade objetiva é o de que o fornecedor apenas responderá mediante culpa quando a lei expressamente determinar. Porque se vocês abrirem o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 12 e 14, 18, 20 e 22, que vocês estudaram no semestre passado, quando avaliaram o sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, que se desdobra em dois, lembram? O sistema do fato, que é do acidente de consumo, e o sistema do vício, que é o da inadequação ou por impropriedade da função econômica, vocês verificarão que esse sistema trabalha apenas com responsabilidade objetiva, com exceção de um único dispositivo, que é o artigo 14, parágrafo 4º, que fala que a responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante culpa. Bom, abuso de direito foi resgatado pela doutrina francesa da segunda metade do século XIX, justamente pelo problema da inexistência àquela época da responsabilidade objetiva. Nós realmente tínhamos pouquíssimos casos de responsabilidade sem culpa e muito mais relacionados a uma disfunção econômica da coisa, como o vício redibitório. Este sim, um instituto também tão antigo quanto o abuso de direito, e que é mais antigo até do que o próprio direito romano. O Instituto dos Vícios Redibitórios remonta ao direito caldeu. Bom, por que eu estou falando isso? Porque no século XIX, como não existia a teoria da responsabilidade objetiva, havia um grande problema com o surgimento das máquinas, como vocês bem sabem, que era o problema de se demonstrar a culpa do responsável pela empresa ferroviária quando houvesse um acidente ferroviário, causando a morte de passageiros ou a destruição das bagagens. Ou ainda, demonstrar a culpa do empregador pela explosão de uma caldeira que acabava amputando um braço ou matando um operário dentro da fábrica. Ou ainda a responsabilidade
demonstrando-se a culpa do transportador fluvial quando aquele navio a vapor também tinha a caldeira explodida, ferindo gravemente tanto os funcionários que estavam nesse navio quanto as pessoas que eram transportadas nele, ou ainda destruindo bagagens ou mercadorias que estavam nele. O grande problema estava no ônus da prova da culpa. E o ônus da prova da culpa é o grande problema da responsabilidade subjetiva. Como é que eu faço para superar este problema do ônus da prova da culpa? Os tribunais franceses e o tribunal alemão, eles não tinham uma solução para isso à época. Tanto é assim que os grandes professores das universidades francesas e da Prússia e da Alemanha, quando houve a unificação da Alemanha, se detiveram avidamente sobre esse tema. Porque a grande quantidade de ações indenizatórias por danos sofridos por pessoas, por explosões de caldeiras ou por acidentes ferroviários, era muito grande. E era muito difícil provar a culpa num ambiente de sociedade onde não existia um sistema de controle e de manutenção de caldeiras, onde não existia uma espécie de controle de qualidade, como um ISO 9000, 9001, 9002. Então, o que acontecia? Essas vítimas não conseguiam provar a culpa e a jurisprudência tinha que julgar improcedente as ações de reparação do dano pela ausência da prova da culpa do empregador ou do transportador ferroviário ou fluvial. Diante desse cenário, o que acabou acontecendo? A própria jurisprudência começou a criar teorias intermediárias de facilitação do ônus da prova da culpa. Uma delas é muito importante e vocês a conhecem muito bem porque vocês estudaram em direito das obrigações. É a teoria da obrigação de meio e da obrigação de resultado. Pela teoria da obrigação de meio, o devedor ele tem como obrigação tomar todos os cuidados e diligências necessários para realizar a tarefa, para realizar a atividade que é devida ao credor. Mas ele não tem como assegurar que obterá o resultado desejado pelo credor. É o que acontece na prestação de serviço de advogado, na prestação de serviços do médico, como vocês bem se lembram, com certeza, dessa matéria. Se eu perguntasse para vocês qual é o fundamento legal da obrigação de meio de resultado, certamente isso daria um pequeno nó na cabeça de muitos de vocês. E a razão é muito simples. Não existe na nossa lei uma regra que fale que a determinada situação é uma obrigação de resultado. Porque a criação da teoria da obrigação de meio de resultado, apesar de ser uma teoria da segunda metade do século XIX, não foi uma teoria criada pelo legislador, foi uma teoria criada pela jurisprudência. E essa teoria até hoje é utilizada no direito francês e no direito brasileiro. Essa teoria ela fala basicamente o seguinte: as obrigações de dar constituem obrigação de resultado. Já as obrigações de fazer, elas podem ser obrigação de meio ou obrigação de resultado. E por que eu fiz a revisão da obrigação de meio de resultado? Porque esta é uma das teorias mais importantes que surgiu num ambiente onde não existia responsabilidade objetiva. Mas, Senise, o que é que isso tem a ver com a nossa matéria? Existe essa possibilidade de aplicação da obrigação de meio e da obrigação de resultado no Código de Defesa do Consumidor? Há apenas uma possibilidade, quando o Código de Defesa do Consumidor contempla a responsabilidade subjetiva do fornecedor. E essa única possibilidade está no artigo 14, parágrafo 4º. A responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante culpa. Então, como o profissional liberal tem obrigações de fazer, essas obrigações de fazer dele poderão constituir obrigação de meio ou de resultado, conforme a relação obrigacional existente. Qual que é a importância dessa classificação obrigação de meio e obrigação de resultado?
A obrigação de resultado, ela não é responsabilidade objetiva. Cuidado, tem até autores, alguns de renome, que insistem nisso, porque vem de uma época onde não existia uma clarificação da responsabilidade objetiva no direito civil brasileiro. Só que essa clarificação passou a existir com o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. Então, a obrigação de resultado não é responsabilidade objetiva. Na obrigação de resultado, o que há é uma inversão do ônus da prova da culpa. Inverter o ônus da prova da culpa não significa tirar a culpa da regra do jogo. Apenas significa que, quando há uma obrigação de resultado, incumbirá aquele que prestou a obrigação, que realizou a prestação e que não conseguiu atingir o resultado que era desejado pelo credor, demonstrar que não atingiu esse resultado porque não teve culpa. Ou seja, há uma inversão da regra do jogo processual. E foi justamente esse o motivo da criação dessa classificação, obrigação de meio de resultado no direito francês do século XIX. Temos que criar um mecanismo para facilitar a condenação e, assim, indenizar vítimas de acidentes de trabalho e de acidentes de transporte. Bom, essa teoria da obrigação de meio de resultado, que então só existirá no Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e apenas quando a obrigação for de resultado, foi muito criticada por muita gente, já naquela época, porque se falava o seguinte: isso não tem previsão legal alguma, isso é uma simples presunção judicial de inversão do ônus da prova da culpa, só porque no caso concreto o juiz está considerando que a situação da família ou da vítima do acidente ferroviário ou de trabalho ou de transporte lacustre ou marítimo é uma pessoa que teria maiores dificuldades de fazer essa prova. Mas se por um lado é difícil para a pessoa que é a vítima fazer essa prova, também fica difícil para o empregador provar que a caldeira explodiu não porque ela estava com defeito, mas porque teria havido eventualmente um erro de manipulação dela. Percebam o problema que então foi criado. O problema que foi criado foi basicamente o seguinte: não dá para provar isso aqui. Então o que aconteceu? A doutrina e a jurisprudência começaram a reagir e começaram a buscar outras teorias para facilitar a indenização em favor das vítimas de acidente de trabalho e de transporte. E aí surge a segunda linhagem de teorias, que é a da presunção da culpa, mas presunção judicial de culpa. Com base no quê? Com base numa outra ideia, numa obrigação de segurança que seria implícita à relação de trabalho nas fábricas ou à relação de transporte coletivo, que foi também extremamente criticada. Aí veio a doutrina francesa com a criação da teoria do abuso de direito para aquela época, que é justamente a teoria do abuso de direito que a gente tem aqui no Brasil hoje. E fala o seguinte: olha, desde o direito clássico existe a ideia de abuso de direito quanto a direitos de vizinhança. Vocês vão estudar isso em direitos reais. O que acontece? Nós podemos aplicar essa teoria para contratos? Foi essa questão que foi levantada. E quem levantou essa questão foi a mesma pessoa que alguns anos depois criou a teoria da responsabilidade objetiva. Foi Louis Josserand, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris e discípulo de Raymond Salley, professor titular de Direito Civil da Universidade de Paris. Eu já mencionei esses nomes para vocês em aulas anteriores, só para eu saber se vocês chegaram a já ouvir esses nomes. Sim ou não? Não que eu me lembre, professor. Então eu vou anotar aqui
porque esses nomes eles são muito importantes para contar a história toda. E eu acho que vocês têm que saber a história toda, porque a gente está trabalhando com responsabilidade civil, que é uma das principais matérias de todo o curso de Direito, né? Então, vamos lá. Raymond Salley. Raymond Salley, ele escreveu pela primeira vez um artigo defendendo responsabilidade objetiva na história ocidental, tá? E ele não fez uma coisa tão burilada quanto o Josserand, Louis Josserand. O Raymond Salley, ele escreveu um artigo pregando a responsabilidade sem culpa nos acidentes de trabalho. E o Louis Josserand, que foi orientando do Raymond Salley e depois se tornou professor da Universidade de Paris, ele escreveu uma tese de doutorado sobre isso. A teoria da responsabilidade objetiva que nós temos hoje no direito brasileiro, e praticamente é uma teoria importada da França para todo o direito ocidental que tem influência francesa, e são muitos países que têm influência francesa, como vocês bem sabem, de direito civil, né? A América Latina inteira, né? Incluindo o Brasil, Espanha, Portugal também, a própria Itália, apesar de ter uma forte tradição de direito italiano, tem muita coisa que vem do Código Civil Napoleônico de 1804 ainda. Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito importante para entender responsabilidade civil. O Louis Josserand, ele fez a sua tese de doutorado com o seguinte nome: da responsabilidade pelo fato da coisa animada e inanimada. E ele procurou resgatar historicamente a ideia de que a culpa ela só se transformou em um pressuposto da responsabilidade civil por obra do cristianismo e da Igreja na Idade Média. E que existe a possibilidade de se criar uma teoria que justifique novamente a responsabilidade objetiva. Só que essa teoria não poderia ser uma lei de talião como era no direito primitivo. Então o Josserand cria a teoria do risco da atividade. Essa teoria do risco da atividade, que está na tese do Louis Josserand, que é uma tese de 1894, 1897 aproximadamente, é tão importante, e ele se dedica tanto sobre ela, que ele desdobra a teoria do risco em vários riscos possíveis. A teoria do risco integral, que hoje em dia é adotada na nossa Constituição para a responsabilidade civil do Estado, no direito administrativo. A teoria do risco proveito, que era uma teoria adotada para determinadas questões de contratos empresariais, como contrato de seguro marítimo, e por aí vai. A obra do Louis Josserand, então, é uma obra importantíssima para se entender responsabilidade civil nos moldes de hoje. Ele é considerado, muito embora ele seja orientando de Raymond Salley, ele é considerado o pai da teoria do risco no direito ocidental. Eu falo bastante sobre essa matéria da aula de hoje, gente, num livro meu que se chama Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Esse livro é da editora Saraiva, eu acho que ele está na 3ª edição, se não falha a memória. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. No primeiro capítulo eu falo sobre isso, tá? Bom, se nós formos entender a cabeça desses caras no século XIX, a gente vai entender por que se fala até hoje em prática abusiva. O Josserand, ele procurou uma teoria que fosse uma teoria que dispensasse a vítima de provar culpa e que dispensasse também o empregador ou o transportador de ter que provar a não culpa. Ele procurou uma teoria que facilitasse a chamada indenização ou reparação de danos no acidente de transporte e no acidente de trabalho. E por conta disso, ele foi ao direito romano, ao Código Civil francês mesmo, pegou a teoria do abuso de direito, que só era aplicada para direitos de vizinhança, e falou: olha, nós temos que entender que não é só em conflitos de vizinhos que podemos ter problemas relativos à saúde, à segurança ou ao sossego das pessoas, que são os elementos que servem para um vizinho reclamar do outro, tá? Por conta de barulho, por exemplo, por conta de problemas de saúde e assim por diante. Vocês dirão isso em direitos reais.
E o Josserand fala, isso pode acontecer em qualquer outra relação jurídica, inclusive em relações contratuais. E o Josserand então começa a sustentar, aquele que exerce moderadamente o seu direito, ele poderá sim vir a responder por danos que causar a outras pessoas. Ele responderá no excesso, no abuso do direito. Então, para que eu possa falar em abuso de direito, eu preciso ter uma pessoa que está exercendo um direito dela, mas que ultrapassa os limites desse exercício. Essa é que é a teoria do abuso de direito aplicada às relações jurídicas de maneira geral. E o que o Louis Josserand sustentou num primeiro momento é que isso deveria ser aplicado não apenas nas relações de conflitos de vizinhança, mas também nas relações contratuais. Bom, essa ideia então de abuso de direito, historicamente, é que justifica expressões várias que vocês já ouviram falar na faculdade. Justifica a expressão abuso de direito que está no Código Civil na parte geral, por exemplo. Justifica a expressão práticas abusivas, que é a expressão da aula de hoje, outro exemplo. A ideia, então, de práticas abusivas é a seguinte, o fornecedor, ele tem o direito de exercer a sua atividade de fornecimento de produtos e serviços no mercado. Ele tem o direito de divulgar sobre isso através de ofertas e de publicidades de maneira geral. Mas o fornecedor ele não pode exercer abusivamente esse direito, ou seja, ultrapassar os limites de exercício causando prejuízo a outras pessoas. A questão é a seguinte, a expressão prática abusiva, então, diz respeito não pelo fato do fornecedor realizar um ato por si só ilícito, porque fornecedores realizam atos empresariais normalmente ou de prestação de serviços e atos esses que são perfeitamente lícitos. O empresário ele não comete diretamente atos ilícitos numa venda de um produto ao consumidor, a não ser que ele queira agir de má fé realmente. A ideia, então, da expressão prática abusiva é uma ideia que tem esse berço histórico na teoria do abuso de direito. Isso ficou claro para vocês? E ficou claro para vocês a ideia de abuso de direito no Código de Defesa do Consumidor? Dá para a gente seguir? Ou vocês querem perguntar um pouquinho mais sobre abuso de direito? Bom, então eu estou supondo que está todo mundo acompanhando e entendendo, né? Então vamos lá. Bom, entendido isso, aí vem a seguinte questão. Mas espera aí, Senise, o Código de Defesa do Consumidor, ele não estabelece a responsabilidade objetiva como regra geral do sistema? Estabelece. O abuso de direito é responsabilidade objetiva? É aí que vem a importância. O que nós mantivemos de origem histórica do Instituto está na expressão práticas abusivas, mas não está necessariamente ligado ao que o nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje entende por abuso de direito. Explico. Se vocês abrirem o Código Civil de vocês, vocês encontrarão no artigo 187 do Código Civil a seguinte regra, que aquele que exerce moderadamente o seu direito, causando prejuízo a outra pessoa, comete abuso de direito. E o abuso de direito se considera ato ilícito. É o que está no artigo 187 do Código Civil de vocês. Se vocês abrirem o livro Direito das Coisas, que vocês aprenderão em Direito Civil e em Direitos Reais, vocês encontrarão essa ideia de abuso de direito quando o proprietário exerce moderadamente o seu direito. É o problema dos limites ao exercício do direito de propriedade, que vocês estudarão em Direitos Reais. Bom, quando o Código Civil fala que o abuso de direito considera-se ato ilícito, nós temos que necessariamente ir para o que diz o artigo anterior, o 186,
que é o artigo que define ato ilícito. E o artigo 186, ao definir ato ilícito, trabalha com o ato ilícito tendo como elemento a culpa. Ou seja, no nosso direito civil, o entendimento é que o abuso de direito, ele é considerado ato ilícito. E que o ato ilícito do artigo 186 trabalha com a chamada responsabilidade extranegocial, extracontratual. E trabalha com essa responsabilidade como responsabilidade subjetiva. Pois bem, no Código de Defesa do Consumidor, quando se fala em prática abusiva, não se fala do artigo 187 do Código Civil. Primeiramente, porque a regra que vocês viram do sistema é a responsabilidade objetiva. O microsistema de proteção e defesa do consumidor estabelece responsabilidade objetiva como regra. Lembrem, só trabalha com a responsabilidade do profissional liberal, no artigo 14, parágrafo 4º, como possível responsabilidade subjetiva de fornecedor. Isso quer dizer que a expressão prática abusiva no direito do consumidor não tem o mesmo significado da expressão prática abusiva do direito civil e nem o mesmo significado de prática abusiva do direito empresarial. Quando falamos em prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor, estamos falando de algo que gera responsabilidade objetiva do fornecedor, que será ou pelo vício do produto ou serviço, ou pelo fato do produto ou serviço. Diante disso, agora nós temos uma noção do que é o significado de prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor. Nós podemos afirmar, com todas as letras, que o Instituto do Abuso de Direito do Direito Civil não é o Instituto de Abuso de Direito do Código de Defesa do Consumidor, porque a ideia de abuso de direito do Código de Defesa do Consumidor é uma ideia presa à responsabilidade objetiva, à responsabilidade sem culpa. Bom, vamos então agora entender um pouquinho quais são as hipóteses dessa responsabilidade objetiva por práticas abusivas. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre essa diferença que eu acabei de passar? Práticas abusivas do CDC e práticas abusivas do Código Civil? Podemos seguir com a matéria? Acho que sim, professor. Ótimo. Eu gosto do feedback mesmo, falando pelo menos, para que eu possa ter uma noção. Deu para acompanhar, então. Então vamos lá. Professor, posso só falar um Pois negócio? Não. Pode? Eu acho que o seu microfone esteja mal conectado no computador. Não sei se é só para mim que está com um problema de estar dando umas picotadas assim. A picotada talvez seja do próprio Teams, porque ele não tá... Não, tá do mesmo jeito, inclusive. Veja, melhorou alguma coisa? Melhorou bastante agora. Sério? Nossa, então... É. Bom, pelo menos melhorou. Então tá bom. Então ele estava conectado, eu só girei um pouquinho só. Talvez seja isso. Bom, então vamos lá. Quais são as hipóteses de práticas abusivas nas relações de consumo? O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor não trabalha com uma relação exaustiva, com uma relação taxativa. E o que é muito bom, porque o artigo 39 ele não tem condições de prever todos os casos concretos que podem existir no mercado de consumo. Essa ideia de que uma legislação poderia alcançar todas as situações jurídicas, mesmo com o avanço da tecnologia ou com o avanço das questões socioeconômicas e culturais de uma sociedade, é uma ideia do século XIX. Totalmente superada. E por conta disso, o legislador agiu muito bem no artigo 39, quando colocou da seguinte forma: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas.
Esse, dentre outras práticas abusivas, já foi uma reforma que o Código de Defesa do Consumidor sofreu para melhor, quando foi promulgada a Lei Antitrust, a Lei de Defesa da Concorrência. Então, na redação original, o Código não tinha essa expressão, dentre outras práticas abusivas. E isso fez com que a doutrina se debruçasse defendendo, desde aquele início de vigência do Código de Defesa do Consumidor, que o rol era meramente exemplificativo. Em 1994, portanto, 4 anos depois da sanção do Código de Defesa do Consumidor, a questão ficou completamente superada, quando a Lei Antitrust colocou, dentre outras práticas abusivas. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, as práticas abusivas não são apenas as que estão no artigo 39. Segundo lugar, que é possível que o julgador reconheça outras práticas abusivas no processo judicial. Em terceiro lugar, que é possível que árbitros privados reconheçam eventualmente práticas abusivas em arbitragem online de hipóteses que não estão no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Eu já estou falando de arbitragem online porque já estou procurando botar o direito na ordem do dia. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi feito, nós não tínhamos plataformas online para soluções adequadas de conflitos. A gente tem que se lembrar disso, tá? Mas as plataformas digitais estão aí. O próprio governo federal acabou por melhorar a plataforma eGov, que já havia de gestões anteriores. A antiga secretária da Secretaria Nacional do Consumidor, a Juliana Pereira da Silva, ela tinha inaugurado essa plataforma. Não me recordo se foi no governo Dilma Rousseff, no primeiro governo da Dilma Rousseff, foi no segundo governo do Lula, realmente não me recordo. E o Luciano Tim, que é o atual secretário nacional do Consumidor, está aperfeiçoando a plataforma justamente para que ela seja um ambiente um pouco mais fácil de utilização e mais útil para soluções adequadas de conflitos digitais. Então, o consumidor poderá obter soluções extrajudiciais de conflitos através dessa plataforma. Se vocês quiserem, vocês podem até acessar essa plataforma que está vinculada ao Ministério da Justiça, porque a Secretaria Nacional de Consumo é um órgão do Ministério da Justiça. E o Luciano Tim é o atual secretário dela. O Luciano Tim é uma pessoa muito bem gabaritada, assim como era a Juliana, que atualmente advoga na iniciativa privada e presta consultoria. O Luciano Tim, ele é professor daqui da Faculdade de Direito Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. E ele trabalha muito com Economics on Law, ele trabalha muito com análise econômica do direito, e ele é que é o secretário nacional do consumidor hoje. Claro, eles têm orientações de gestão diferenciadas por conta até mesmo da formação diferenciada deles, mas ambos excelentes professores e excelentes secretários. A Luciana foi uma excelente secretária, a Juliana, e o Luciano está sendo um excelente secretário também. Bom, eu estou colocando isso para vocês porque eu posso ter, então, um reconhecimento de outras práticas abusivas, tanto pelo juiz de direito, como num sistema de arbitragem online. Posso ter o reconhecimento de práticas abusivas também conforme ditames de órgãos da administração pública. Ué, você está querendo dizer o quê, Senise? Que eu posso ter portarias, por exemplo, que fixem práticas abusivas que não estão no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor? Sim. Eu posso ter portarias expedidas pelo próprio Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Consumo, que estabeleça determinadas práticas abusivas. Já houve até o questionamento de algumas portarias que vieram a ser elaboradas na década de 90 quanto à validade jurídica delas. E várias pessoas chegaram a discutir judicialmente isso, sob a alegação que isso seria uma subtração da prerrogativa do legislador de estabelecer que determinado fato constituiria prática abusiva.
E o Supremo Tribunal Federal teve que analisar uma dessas questões, para vocês terem uma ideia. E o Supremo Tribunal Federal chegou a concluir que é possível, sim, que um órgão da administração pública que tenha atribuições legais para trabalhar com defesa do consumidor, estabeleça para fins de orientação aos administrados portarias ou circulares dizendo que práticas, no seu entender, seriam abusivas. E o Supremo Tribunal Federal falou que isso não é lei ordinária, isso é simplesmente uma norma jurídica que tem efeito para os administrados. Então, essa norma jurídica teria efeitos administrativos e que caberia ao juiz de direito, apreciando o processo judicial, aplicar aquela norma administrativa também como uma solução judicial ou não, conforme achasse o caso. Essa foi a saída que o Supremo deu para a possibilidade de previsão de outras práticas abusivas ou outras cláusulas abusivas, porque essa mesma ideia é aplicável para o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que vamos comentar daqui 2 semanas. Então, daqui 2 semanas não, já semana que vem a gente começa. Então, lembre-se, a ideia de práticas abusivas é uma ideia que pode ser fixada pelo legislador, como já está, mas por se construir um rol exemplificativo, eu posso ter, por uma ordem administrativa, efeitos para o direito administrativo. Vocês perceberam? E aí o juiz de direito, quando analisa um processo cível, ele poderá verificar se naquele processo cível ele irá se valer daquela orientação constante da norma administrativa ou não. Aí é uma outra história. Foi uma saída interessante, uma saída meio salomônica que o Supremo Tribunal Federal deu para essa questão e que resolve, de certa forma, a matéria. Bem, diante disso, nós temos, então, práticas abusivas que estão previstas no 39, que são rol meramente exemplificativo. Citarei algumas aqui. Vamos lá. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço, eu estou no inciso 1º do 39, ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Esse condicionamento é conhecido no mercado como venda casada. Eu não posso promover uma venda casada obrigando o consumidor a adquirir um produto ou um serviço que ele não queira adquirir só porque ele quer adquirir outro. Então, o grande problema não está no fornecedor apenas fazer uma venda casada de um produto. Vamos supor, maionese e ketchup no mercado. Mas eu quero comprar ketchup. Tem que ter o ketchup em separado da mesma marca. Ah, mas eu quero comprar só maionese. Tem que ter maionese separado da mesma marca. Então, a ideia da venda casada, por si só, ela não configura prática abusiva se houver a venda separada, disponibilizada para o consumidor. O que constitui prática abusiva é fazer com que o consumidor seja obrigado a adquirir um produto ou um serviço para obter o produto ou serviço que ele quer. Antigamente, alguns bancos tinham essa ideia quando vendiam seguros, né? Vários bancos vendem seguros de contratos de empréstimo, seguros de vida, às vezes cota de consórcio para a pessoa realizar o empréstimo, título de capitalização. Só que houve uma época, que pode até parecer um absurdo para vocês hoje, mas eu estou falando de época recente, poucos anos atrás, o Código de Defesa do Consumidor é de 90, lembremos disso. E essa discussão de práticas abusivas ganhou muita força na década de 2000. Então, uma coisa que estou falando que tem 20 anos, basicamente. Houve uma época em que os bancos somente aceitavam contratar um empréstimo se o consumidor aceitasse contratar o seguro de vida. Vejam que absurdo. Então, a venda casada, ela não pode ser uma venda que praticamente faça com que o consumidor seja obrigado a adquirir o que ele não quer. Tudo bem, voltando ao exemplo do mercado, o consumidor quer adquirir a maionese com ketchup no pacote porque terá algum tipo de vantagem econômica no preço final, ele acha que vai ter uma vantagem, ele adquire. Mas se ele só quer adquirir a
maionese, só quer adquirir o ketchup, ele só vai adquirir a maionese, só vai adquirir o ketchup. Essa situação mais simples do mercado elucida bem a ideia da venda casada. Agora, imaginem vocês a complicação que fica para discutir venda casada em determinadas situações. Uma situação que gera uma complicação muito grande e que foi solucionada com muito suor pelos órgãos de defesa do consumidor, e aí me refiro aos órgãos de defesa do consumidor de todo o país, Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público de São Paulo atuou muito nessa situação, os PROCONs, foi a questão do seguro facultativo em transporte de ônibus intermunicipal. É muito comum as pessoas no feriado querem viajar de ônibus para ver um parente ou ver um amigo que mora numa cidade do interior, ou mesmo numa cidade mais distante, quando a pessoa não se sente à vontade para tomar um avião ou porque não consegue uma passagem de avião barata. Então, é bastante comum esse tipo de situação. Houve uma época, não faz muito tempo, pensem em 15 anos para vocês entenderem a gravidade do problema. Houve uma época em que as empresas de ônibus intermunicipal obrigavam a venda do seguro facultativo para a pessoa adquirir a passagem de ônibus. Isso porque a pessoa já tinha o seguro obrigatório que a lei impõe. Porque a lei impõe um seguro obrigatório no transporte coletivo. Esse exemplo que estou passando para vocês do transporte coletivo, aliás, é muito interessante. Por quê? Toda empresa de ônibus tem essa obrigação de contratar uma seguradora e pagar um seguro para esta seguradora, para que esta seguradora venha a cobrir riscos decorrentes de perda de vida, de acidente de trânsito, de perda ou destruição de bagagem, tudo de acordo com as normas da Agência Nacional de Transportes. Se a empresa de ônibus não estiver com esses contratos de seguro em dia, ela não poderá sequer continuar vendendo passagem ou transportar passageiros. Pô, Senise, mas isso é uma pena muito grave e o governo, a fiscalização já chegou a suspender atividades em alguma empresa de ônibus por conta disso? Como é que o governo vai saber isso? As empresas elas têm o dever de deixar essa documentação à disposição para fiscalização. E sim, já houve casos em que as empresas tiveram suspensão das atividades por conta disso e tiveram que entrar com medidas judiciais para conseguir resolver a situação mais rapidamente. Então, percebam a situação. Voltando ao exemplo, ora, se a empresa de ônibus já tem a obrigação de fazer um contrato de seguro obrigatório, é um contrato, portanto, necessário, para que ela possa exercer a sua atividade de transportar passageiros. E, obviamente, ela insere o custo desse seguro obrigatório nas passagens que ela vende para os passageiros dela, é óbvio, né? Não tem nem o que discutir. Por que ela poderia se arvorar no direito de exigir que o consumidor adquirisse, por ocasião da aquisição do bilhete, o seguro facultativo? Se o próprio nome do seguro é facultativo, o consumidor não é obrigado a fazer isso. Diante disso, foi elaborado um termo de compromisso muito grande com essas empresas de ônibus. Aqui em São Paulo, a Promotoria de Justiça do Consumidor fez esses termos de compromisso. E o compromisso era pura e simplesmente o seguinte: seguro facultativo não se pode obrigar. Então, elas passaram, inclusive, num primeiro momento, a dispor explicação que o seguro facultativo é uma opção que o usuário do serviço de transporte delas poderia ter ou não. Então, essa ideia de conscientização é uma ideia que liga muito a ideia de consumo à cidadania, né, como vocês podem perceber. Então, essa prática abusiva da venda casada é uma prática abusiva realmente que ela acaba sendo considerada abusiva apenas quando o fornecedor não oferece a opção da venda isolada de cada produto ou de cada serviço. A parte final do inciso 1º fala que a venda em quantidade poderá ser limitada se houver justa causa. Um caso de justa causa é o caso que estamos vivendo hoje. Nós ainda não estamos sofrendo o desabastecimento de produtos e serviços a ponto de que se gere alguma preocupação, segundo o governo municipal, segundo o governo estadual
e segundo o governo federal. Mas isso quando falamos de São Paulo, e quando falamos dos grandes centros brasileiros. Talvez algum município onde o escoamento de mercadorias seja bem menor e seja bem mais limitado quanto à concorrência de fornecedores, passe por algum problema. O fornecedor ele pode, de forma justificada, diz o código, limitar a venda a quantidades. Por exemplo, por favor, só podemos vender até 3 litros de leite por pessoa. Um exemplo assim, em virtude de alguma situação como essa que estamos vivendo, desde que realmente haja desabastecimento na localidade. Não é o caso atual da cidade de São Paulo pela versão dos governos. Bom, nós temos um outro inciso aqui que me parece muito interessante no 39 para conversar com vocês, que é o inciso da entrega ao consumidor. Inciso 3º. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. É muito comum a prática, inclusive por instituições financeiras, do envio do chamado cartão, o cartão de crédito. Agora nós temos a prática do chamado cartão online, porque agora temos os bancos online, os bancos 100% online, como é o caso do Nubank. Quando a gente trabalha com a situação de prestação de serviços ou fornecimento de produtos, nós temos várias formas de captação de clientela. Nós não podemos falar que, em princípio, seria uma captação de clientela indevida o simples fato de se encaminhar um determinado brinde. Seja esse brinde um pocketbook, por exemplo, ou então um e-book através da internet, ou ainda um cartão, seja online ou seja físico, mas nós temos que tomar muito cuidado quanto à maneira pela qual há este envio. O ideal seria não ocorrer envio nenhum. Só que a delimitação completa da forma de captação de clientela desestimula a concorrência. O que o código estabelece, quando ele estabelece que é prática abusiva o envio sem solicitação prévia, percebam o que diz o próprio código, no inciso 3º. Voltando ao inciso 3º. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. A interpretação do código é a seguinte: simplesmente não pode enviar. Não se envia nada. É o que decorre da leitura do inciso 3º. Bom, mas pensando-se no mecanismo do mercado de consumo, a jurisprudência brasileira e parte da doutrina tem considerado que o envio de produtos ou serviços sem solicitação prévia configura amostra grátis. E por configurar a amostra grátis, não poderá haver nenhuma cobrança posterior por isso. Aí entramos num problema que temos ainda hoje. Há algumas amostras grátis que são enviadas com os seguintes dizeres: experimente grátis durante 7 dias e depois cancele se quiser. Isso faz com que haja uma inversão da lógica na captação de clientes. O fornecedor envia aquilo que a jurisprudência fala que é a amostra grátis, o usuário aceita, e se o usuário não vier a cancelar o serviço, automaticamente haverá cobrança. Essa inversão que gera automaticamente a cobrança é que é condenável. Por quê? Porque ao invés do fornecedor mandar uma segunda mensagem, gostou do nosso produto, gostou do nosso serviço, então clique aqui para contratar, é o consumidor quem tem que lembrar que ele tem que cancelar uma assinatura, que não é uma assinatura no sentido de contratação própria do termo. Por quê?
pela oferta ou pela publicidade feita pelo fornecedor, o consumidor estaria sendo captado e se transformando num contratante. Aí, há prática abusiva. Há autores que procuram defender a posição do fornecedor. Esses autores constituem uma corrente minoritária em direito do consumidor. Por uma razão muito simples. Não apenas os autores, em sua grande maioria, e aí me refiro aos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, me refiro a grandes autores de direito do consumidor, como alguns que temos aqui na nossa casa, na PUC de São Paulo, assim como a jurisprudência, e me refiro à jurisprudência dos tribunais estaduais e do STJ, tem tido entendimento que isso configura amostra grátis. Então, isso não pode gerar uma assinatura. Isso não pode gerar um compromisso do consumidor porque ele não se manifestou no prazo dos 7 dias a ele ser um contratante. Ainda hoje é muito comum, e essa é uma briga que os órgãos de defesa do consumidor têm há muitos anos com determinadas empresas de revistas físicas, que nos aeroportos sejam oferecidas gratuitamente revistas aonde os vendedores, ao oferecer as revistas, vinculam a gratuidade ao preenchimento de uma proposta, aonde se colhem os dados do cartão de crédito da pessoa que está sendo presenteada. Se está captando os dados do cartão de crédito, não, mas nós não vamos cobrar nada, é o que eles dizem. Eles dizem isso porque não haverá nenhuma cobrança durante um prazo de tempo, que é avisado por eles rapidamente na conversa. Alguns não avisam, mas a maioria acaba avisando, porque sabe que dá problema até se alguém descobrir isso, de perder o emprego ou a comissão. Com relação aos órgãos de defesa do consumidor, eu não posso trabalhar com uma ideia de amostra grátis onde há uma inversão de valores, fazendo com que a pessoa presenteada já esteja tacitamente concordando com o contrato. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele exige para haver contratação sempre aquela regra que está no artigo 47. Na dúvida, a interpretação será mais favorável ao consumidor. Então, por conta disso, é que o envio de produtos ou serviços nesse tipo de situação, sem solicitação prévia, é considerado amostra grátis. O inciso 4º do Código, do 39, fala de um problema também muito candente nos dias de hoje, quanto a contratos de seguro de vida e contratos de planos de saúde em especial, embora o inciso seja uma cláusula geral que se aplique para qualquer relação de consumo. É também vedado ao fornecedor de produtos e serviços, diz o inciso 4º, da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Esse inciso 4º trabalha diretamente com a situação do consumidor que não é apenas vulnerável. Vocês viram no semestre passado que todo consumidor é vulnerável. É um princípio de presunção absoluta, de presunção iure et iure, que o sistema traz. Eu prefiro escrever iure et iure com i e não jure et jure com j, apesar de estar certo, porque o j é do latim medieval, o iure é do direito romano mesmo. Bom, quando a gente fala em presunção absoluta, o que a gente está querendo dizer? Não há como se admitir prova em sentido contrário. Portanto, todo consumidor é vulnerável. O inciso 4º do artigo 39 fala de um consumidor que está mais debilitado ainda. É um consumidor que está com alguma questão de saúde ou tem algum problema de formação até educacional para compreender a situação da contratação que lhe é proposta. Esse tipo de consumidor, ele pode ser denominado, como é pela doutrina, como consumidor hipervulnerável. Aí nós temos a hipervulnerabilidade. Oi, quem perguntou?
É o Júlio, desculpa te Oi, interromper, Júlio. é que a nossa aula de processo civil já vai começar. Ah, são 8h30. Então tá bom. É. Então nós vamos continuar com as práticas abusivas na semana que vem, tá bom? E eu agradeço aí a atenção de vocês. Tomem o cafezinho de vocês e uma ótima aula para vocês então. Tá, gente? Tchau para Obrigada, vocês. professor. Te interromper, Tchau, um Professor, abraço. obrigado. Boa noite. Tchau, Boa professor. noite. Boa noite. Boa noite. Professor, o meu Teams não tá conseguindo. que ele saiu. Merda. Ele ficou meio bravo. Como a gente vai fazer agora? Bom, é isso.